Vamos lá, que agora vamos entrar na aula. Veja, o primeiro passo para você extrair o melhor de si mesmo, vou colocar aqui agora o primeiro passo. O primeiro passo, passo 1. O primeiro passo é o autoconhecimento. Lembra que eu falei que você precisa conhecer de pessoas? Para você conhecer de pessoas, primeiro você tem que começar conhecendo a si mesmo. E aí, quando eu falo aqui do primeiro passo, que é o autoconhecimento, eu vou subdividir em 3 assuntos. Então, é o autoconhecimento sobre o seu... 3 áreas, tá? Da gente enquanto um ser humano, um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu estou falando aqui do corpo, autoconhecimento físico, né? Da sua mente e espírito. Espírito. Ok? E depois a gente vai falar aqui também sobre a comunicação, que é o segundo item, tá? Que no segundo item é a comunicação. Ok. Perfeito? Então aqui agora, o que vai acontecer? Como é que eu vou entender mais de pessoas a partir do meu autoconhecimento? O primeiro ponto é sobre você se conhecer como o seu corpo funciona. Não, vocês já viram um termo que é muito comum, que não tem como um espírito e uma mente forte habitar um corpo fraco? Então, quando eu estou falando aqui de você trabalhar, de você ser uma pessoa de alta performance, de ser um operador de direito, um advogado de alta performance, não tem outra solução, não tem outro caminho que não seja você desenvolver o seu autoconhecimento. Não tem outro caminho que não seja você dominar sobre o seu próprio corpo. Quando eu estou falando aqui agora de dominar sobre o seu próprio corpo, eu estou falando aqui agora de 3 outros subitens, que primeira coisa aqui é a sua alimentação. Depois, a sua atividade física. E depois, seu sono. E isso daqui está interligado aqui com algumas questões, que é a dopamina, e a serotonina. Ok? Veja, mas o que é isso, Vinícius? Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais aqui no autoconhecimento sobre o nosso corpo, como que o nosso corpo funciona bem, eu estou falando de 3 subitens, que é a alimentação, atividade física e o sono. Esses 3 itens aqui, eles estão diretamente relacionados, são essenciais para que você tenha um corpo forte. A alimentação, veja, todo mundo sabe que precisa comer bem. Todo mundo sabe que tem que diminuir o carboidrato, tem que aumentar a quantidade de ingestão de uma proteína magra, de comer mais peixe, de tomar bastante água, por exemplo, diminuir o açúcar, tirar o chocolate, diminuir aquela picanha do final de semana. Ou seja, a alimentação ela está diretamente ligada à capacidade do nosso corpo de absorção dos nutrientes, micro e macronutrientes, necessários para que a gente funcione bem. E isso acontece lá no nosso sistema digestivo e no nosso, basicamente, assim, grande parte no intestino. Então, se você, por exemplo, toma leite, por exemplo, leite, a lactose, ele é um componente que inflama completamente o nosso intestino e o nosso organismo como um todo. O glúten, que está presente aí na farinha branca, refinada, nos pães, rosca, bolo, esse tipo de alimento industrializado, isso inflama o nosso corpo também, entendeu? Então, quando a gente entende que
A grande parte, 90%, é bacana falar sobre isso daqui. Tem o livro do Napoleão Hill, que chama Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que 90% das dores de cabeça das pessoas, elas têm a raiz no intestino por conta dos alimentos que a gente come. Então, esse item aqui é extremamente importante para que o seu corpo funcione bem. Eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo. Eu sou praticante de jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, pratico jiu-jitsu há mais de 10 anos, de uma maneira consistente, né, ininterrupta. E eu sei o quanto que a atividade física é importante para mim. E eu não bebo refrigerante mais, né? Então, assim, alguns anos para cá, eu vim fazendo uma reeducação alimentar. Mas eu cheguei no começo desse ano e eu falei para mim, olha, eu acho que eu estou bem e tal, eu estava com 97 quilos. Eu achava que estava bem, estava fazendo jiu-jitsu, não comia tão mal, resolvi, ao invés de fazer o meu check-up que eu faço todos os anos, num clínico geral, eu procurei um especialista em medicina integrativa que visa longevidade, que a análise das referências dos exames que esse médico faz é completamente diferente de um clínico geral. E para quem está aqui, vou deixar depois aqui o Instagram do meu médico, é o Dr. Paulo Gustavo, lá de Ipatinga. Se estiver me vendo aí, obrigado, viu? Essa semana, recentemente, estive lá, voltei lá no escritório dele, rodei aí mais de 800 quilômetros para poder ir lá ver ele, porque eu sei o quanto um profissional de qualidade tem valor. E com isso, esse ano eu consegui perder, em 90 dias, 13 quilos. E as taxas dos meus exames, mesmo praticando atividade física e tendo uma alimentação relativamente ok, meu organismo estava completamente inflamado. E mesmo me sentindo bem, eu não estava na minha melhor forma. Ou seja, eu poderia ainda ir para um próximo nível. E foi isso que eu consegui, mudando mais ainda a minha alimentação. Durante 90 dias eu tirei o glúten, tirei a lactose, tirei completamente o carboidrato, tirei a carne vermelha, passei a comer basicamente peixe, legumes e verdura. Tomando bastante água e comendo bastante castanhas, castanhas oleaginosas, né, que trazem ali uma energia com qualidade, que nutrem também o nosso organismo. Automaticamente melhorou o meu intestino, melhorou o meu humor, e isso fez com que o meu corpo respondesse muito melhor. Veja, nosso cérebro, a grande parte dele é composta de gordura, principalmente de ômega 6. E o que faz as sinapses, a conexão elétrica do nosso cérebro, vamos dizer assim, é a água. Então, beber bastante água, comer melhor, isso vai ajudar muito o seu intestino e você vai conseguir funcionar muito melhor. Depois a gente vai para a atividade física. Gente, atividade física não é você fazer aqueles 3 meses de academia forte para ficar no shape do verão. É um hábito, é saúde. Com certeza, se você pratica atividade física, você vai ter muito mais disposição para o seu dia a dia. Você vai conseguir pensar melhor, vai melhorar o seu humor também. Então, atividade física é o tipo de gasto de energia que te faz gerar mais energia. Igual, por exemplo, você vai carregar um telefone. Você põe ele lá na tomada, seu smartphone lá, seu iPhone, ele deu 100%. Quando ele bate no 100%, ele não passa de 100%. Ele pode continuar na tomada, mas ele não passa. Agora, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa ter uma boa noite de sono. E agora eu já estou aqui no terceiro item. Se você dorme muito mais do que você precisa para recarregar o seu 100% de energia, o corpo humano ele passa a gerar o efeito contrário. Se você dorme muito mais do que o seu corpo necessita, o seu corpo passa a gastar aquela energia que você recarregou e você vai levantar cansado já. Já teve vez de você dormir aquela noite de sono e acordar logo no outro dia cansado de novo? Então isso está interligado. Esses 3 itens aqui são fundamentais para que você seja uma pessoa de alta performance. Se você não conseguir dominar sobre o seu próprio corpo, você vai conseguir dominar sobre o quê? Você vai conseguir alcançar o que na sua vida ou na advocacia?
Como que você vai ser um bom advogado para o seu cliente se você não consegue ser bom para você mesmo na sua vida? Se você não consegue ganhar da pizza ou do fast food, você vai ganhar do quê? O que você vai conquistar? Quem que você vai ser para você em primeiro lugar? Como que você vai extrair o melhor de você mesmo se você não coloca para dentro do teu corpo aquilo que é o melhor que o seu corpo precisa para que você seja a sua melhor versão? É isso que eu quero te falar hoje aqui. Você precisa dominar sobre isso daqui. Você precisa ter hábitos que te levem rumo ao seu alvo do sucesso. Só que, consequentemente, recorrentemente, você acaba fazendo coisas que te distanciam daquilo que você realmente quer. Você acaba, aquele dia que você chega cansado do trabalho, que você fala assim, não, vou começar a academia segunda-feira que vem. Sabe aquela dieta que você falou que vai comer lá no começo do ano, quando virou de um ano para outro, que você fez aquela promessa que você ia começar a dieta, que até hoje você não começou? É exatamente isso. Você precisa governar, assumir o domínio pessoal. Você precisa para extrair o melhor de você mesmo, seu corpo é uma máquina. Não tem como você ser uma máquina de guerra fraca, num corpo fraco. O seu corpo, ele precisa ser um tanque de guerra. E para ele ser um tanque de guerra, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física e você tem que ter uma boa noite de sono. E para isso você precisa se conhecer. Quantas horas você precisa para poder ter 100% da sua bateria recarregada? Tem gente que consegue fazer isso com 5, 6 horas de sono. Tem gente que vai precisar de 7, 8 horas. Não muito mais do que isso. Mais do que 8 horas, geralmente, seu corpo vai entrar num processo que ele vai desgastar essa energia e você vai acordar cansado. Então, geralmente, ele vai girar em torno ali, de 6 a 8 horas, tá bom? De um sono. Um sono de qualidade, sem acordar no meio da noite, um sono ininterrupto, tá? Então, isso é fundamental. Okay? Então, esses 3 itens aqui, eles estão ligados à capacidade do nosso corpo de gerar dopamina e serotonina. Serotonina é um hormônio, porque muita gente fala que é um hormônio do bem-estar. Não é bem isso. E tem até algumas pesquisas, alguns artigos científicos que estão contradizendo um pouquinho isso daqui. Mas o que já tem hoje documentado, que já é sabido, que o nosso sistema dopaminérgico, ele funciona por recompensas. E ele é o nosso motor de alavanca para que a gente nos mantenha motivado e com foco no alvo principal. E com a capacidade de superação do dia a dia, a capacidade de assumir o controle sobre o nosso corpo. Veja, o nosso sistema dopaminérgico, ele funciona hoje muito. O que a maioria das pessoas hoje está fazendo? Está colocando o acionamento do nosso sistema dopaminérgico a partir de recompensas rápidas, imediatas e altamente intensas. Lembra que eu falei da farinha refinada, da gordura, chocolate? Isso daqui é o que ativa o nosso sistema dopaminérgico, que traz aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer. Só que quando você dá uma carga intensa de dopamina por meio de recompensas imediatas, a próxima carga, você vai precisar dela num espaço de tempo menor para se sentir bem de novo e numa potência, numa intensidade maior. Por isso que, por exemplo, o café. A cafeína ela é autodependente. Quanto mais você toma cafeína, mais você tem que tomar para dar o mesmo efeito. Então ela é autodependente. E esses alimentos industrializados, enlatados, embutidos, eles têm algumas substâncias que geram esse mesmo efeito na gente. Então é o que eu falo. Você precisa de ter um propósito, um alvo bem definido, e isso que vai ser o seu motor de crescimento e de automotivação para você dominar sobre o que você come, para você todos os dias fazer atividade física e automaticamente você conseguir ter um sono de qualidade, ter um sono ali realmente revigorante. Isso é extremamente importante para que você domine sobre o seu próprio corpo e se torne uma máquina. Quais são as consequências disso?
você vai estar no corpo no shape e você vai refletir para fora aquilo que está internamente em você, a qualidade das coisas que você coloca para dentro de você. E aí depois a gente vai até para a parte mental e espiritual nesse sentido aqui, tá? Para que você possa ser uma pessoa de alta performance. O primeiro passo mais básico de todos eles, e o mais fácil, é dominar sobre o corpo. É exatamente isso daqui. A alimentação de qualidade, atividade física recorrente, no mínimo 3 a 4 vezes na semana, de preferência todos os dias, e dormir bem. Para que você regule o seu sistema dopaminérgico com a capacidade de superação e resiliência dia após dia e se manter consistente, reinstalando novos hábitos, tá? Veja, hábitos não se cria, você só substitui um hábito sedentário por um hábito saudável, entendeu? Você deixa de tomar Coca-Cola na hora da refeição para tomar uma água, por exemplo, o que também não é o mais indicado. O mais indicado é você não tomar nada de líquido com a comida. E se for tomar antes, uns 40 minutos antes, se for tomar depois, uns 40 minutos, 1 hora depois. Tá? E que você possa, de fato, regular esse sistema seu de recompensa. E você não coloque o domínio sobre suas sensações de bem-estar e de prazer sobre recompensas rápidas, imediatas e intensas. Né? Então, muito se fala, tem um especialista, um neurocientista brasileiro, que é o Pedro Calabres, que ele traz muito isso, sobre o detox dessas coisas aqui. Por que que quando você vai comer uma berinjela, por exemplo, aquilo não tem sabor nenhum, não é bom? Porque o seu sistema dopaminérgico está acostumado com uma sobrecarga intensa e constante de alimentos com um alto índice de gordura saturada, que tem ali muito gosto, muito forte, entendeu? E coisas que não são boas. Então, quando você faz um detox disso, que foi o que eu fiz esse ano, naquele período, todos os alimentos de verdade, eles começaram a ter mais sabor, começaram a ser muito mais fácil de eu conseguir continuar com um hábito saudável. E isso me gerou N resultados. No meu dia a dia, eu sou um profissional melhor, eu tenho muito mais disposição. No jiu-jitsu, na atividade física, eu consegui ter muito mais resultado e trabalhar ali em alta performance, por exemplo. É isso. Dominar sobre o seu corpo aqui é administrar ali o seu sistema dopaminérgico por meio da alimentação saudável, atividade física regular e ter um sono revigorante. O que você achou dessa aula de hoje?